Pedir para vocês, então, desligarem seus microfones, né, para que a gente tenha uma gravação bem bacana. Desejar, desde já, né, um feliz Dia do Escritor, e nós preparamos aqui uma homenagem a vocês, aos nossos colegas que estão na nossa entidade. Agradecemos esse momento e agradecemos a presença dos de longe, né? Marilene, Sueli, a Silvana, que está em outra cidade, apesar de não ser tão longe, né? A Antônia, né? E quem sabe daqui a pouco vão se chegando mais algumas, né? Porque hoje a associação, nós, como a gente fala, já colocamos no nosso informativo também, nós ultrapassamos as fronteiras de Joinville, ficamos muito felizes com isso. Daqui a pouco, acho que entra a Helenice. Helenice, se quiser dar um toquezinho para ela, Antônia, ela disse que ia entrar, talvez, veja se está com algum problema. Eu estou enviando para ela, e a Cristina, ela está bem apanhada esses dias, né, Sueli? Aí eu não sei se ela entra, mas a Cristina está sabendo. Ela disse que está até com muita vontade. Verdade, ela está muito atribulada, Isso, temos também aí a Salomé, nossa convidada. Então, pessoal, muito obrigada, né? Então, falando desse rompimento aí de fronteiras, né, onde a literatura vai, nós temos a Antônia, que está lá no Maranhão, nós temos a Marilene, que está no sul de Santa Catarina, a Sueli, que está na Bahia, e temos também a Helenice, que se vai entrar ou não, né, mas está no Pará, a Cristina, que é nossa associada, que está no Distrito Federal, o nosso associado também, o A. Carlos, que hoje está no Chile, mas ele é de São Paulo, para eu não esquecer, a Rosânia, que está de aniversário hoje, que é do Rio de Janeiro, né? Então, o Romualdo, que é de Curitiba, Paraná, né? E todos nós aqui que estamos em Joinville e que fazemos parte dessa grande família aí da Associação das Letras. Então, preparei para vocês uma homenagem, em nome da associação, em nome da nossa diretoria, para que a gente possa comemorar esse Dia do Escritor e reconhecer o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho também na sociedade, tá bom, gente? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Tem um delayzinho, mas já vai começar, tá? Então, aqui a nossa homenagem a vocês, nossos queridos associados. Boa noite, Salomé, boa noite, Iratã, sejam bem-vindos, né, convidados aí especiais, né? Nossa literatura tem que estar de mãos dadas. E, opa, está chegando mais gente aí.
Então, esse vídeo, depois no final a gente passa de novo para quem não viu, que é nosso carinho, nossa homenagem a todos vocês. E essa noite é uma noite de troca, né? De troca, nós preparamos esse encontro que seja um sarau. Então, hoje nós estamos aqui com 17 pessoas na sala, mas como vocês viram, a associação hoje, nós já estamos com 56 integrantes, né? Então, é um número bastante expressivo e a gente fica muito contente com isso, tá bom? Então, boa noite a Mari, que chegou agora, boa noite a Sônia, sejam bem-vindas. E nós vamos, então, começar o nosso sarau com aquele mesmo esquema de sempre, tá? Quem quiser participar, quem estiver preparado, não necessariamente nós precisamos estar com texto temático do dia do escritor, mas nós podemos ter um texto nosso ou de outra pessoa, não tem problema, tá? Então, eu só peço que a gente tenha textos curtos para que todo mundo possa falar um pouquinho, para que a gente também não se estenda tanto no nosso encontro, que fica sempre entre uma hora e pouquinho. Vejam que a gente já começou um pouquinho atrasado, né? Então, que a gente vá até mais ou menos às 9 horas, para que a gente possa ter um encontro gostoso e bastante fluido, tá bom? Então, quem quiser, já pode levantar a mãozinha. Quem não levantar a mãozinha, a gente pode fazer assim. Se eu não enxergar vocês, por favor, me falem, tá? Então, nós temos aqui já a Rosângela, que está em primeiro lugar, e a Sônia, que já fez assim, né, Sônia? Então, a Rosângela e a Sônia. Então, vou passar a palavra para a Rosângela. A palavra é sua, Rosângela. Ative o microfone, por favor. É um soneto em homenagem ao escritor, mas não é meu, é de um amigo meu. A diferença entre o valor obtido na arte de sentir e logo expor é o porvir que motiva o escritor, a sua crença no torpor sentido. Proclama um amor correspondido, ideia, pensamento, verso e cor, escrito espalhado ou escandido. O texto é seu próprio professor. Assim, este desvio conhecido, como sente o insight literário, é o fim do pensamento exprimido. Um texto sobrevive quando é lido, depois descansará num relicário. Talvez seja de alguém o preferido. Soneto de Decimar Vassil Charuk. É um escritor daquele site do Recado das Letras. Obrigada. Obrigada, Parabéns para Rosângela. todos. É importante trazer também, né, Obrigada. a produção. Obrigada, Rosângela. Passo a palavra, então, agora para a Sônia. Boa noite para todos, para todas. Então, na verdade, eu gostaria de comentar depois, não exatamente agora, né? Só um pouquinho, é que a minha mãe está chegando aqui. Só um momentinho, por favor. Ai, mãe, só um pouquinho. Tudo bem, Sônia, pode atendê-la, depois você levanta a mãozinha e a gente te dá a palavra de novo, tá bom? Ok, obrigada. Então, na sequência, Reinoldo. Coincidentemente, eu descobri essa semana um poeta lá do Rio de Janeiro, Giuseppe Artidoro Ghiaroni. E ouvi uma poesia no Instagram, achei interessante. Ele tem sonetos. Um soneto dele que eu achei interessante para ler neste momento se chama Poesia e Gente, Giuseppe Artidoro Ghiaroni. Quando às vezes encontro a poesia, coisa pouco frequente ultimamente, é como se encontrasse algum parente ou amigos que há séculos não via. Num abraço de imensa nostalgia, nos confraternizamos longamente, porque, pensando bem, poesia é gente, e, pensando melhor, gente é poesia. Nós paramos num bar ou numa praça
rememorando enquanto a noite passa, como a vida passou sem se notar. E entre as constelações vemos fugir o que foi o teu jeito de sorrir, o que foi o teu jeito de sonhar. Conheciam esse Obrigada, poeta? Reinaldo. Conheciam Quem esse é o poeta? autor, Reinaldo, por favor? Giuseppe Artidoro Ghiaroni. É interessante, ele morreu recentemente, em 1988. Ele sabe, conhece o monólogo das mãos? Aquele monólogo das mãos? O Procopio Ferreira monologava muito, lembra? Já ouviram falar? Eu tenho Não. aqui. É rapidinho, se quiser. Eu posso falar agora ou depois. Vamos fazer o seguinte, vamos Uhum. pular, depois você volta? Sim, Pode ser? Você só baixa a tua mão, então, para depois você levantar de novo? Baixei. Baixou? Para aí. Na Agora. sequência, nós temos a Eliane. Bom, boa noite a quem eu não dei. Um feliz dia do escritor para todo mundo. É o seguinte, Bernadette, eu tenho 2 textos. Eu tenho um texto que eu acabei escrevendo umas palavras sobre o escritor em si, e tenho uma poesia também minha. Aí fica a critério. O que vocês preferem? Vamos Você que vai intercalar também, preferir. então. É você que vai preferir. Você lê primeiro do escritor, então, e aí Tá, a gente faz o rodízio e você volta com a poesia depois. Como eu pedi para ok, lá ok? vai. Ser escritor. Ser escritor significa ter paixão pela escrita, mergulhar em seu universo, criar textos que trazem empatia com o leitor. Exige dedicação e o aprimoramento de ideias que irão compor as páginas de um livro, de um artigo para o jornal, de uma poesia e textos dos demais gêneros da escrita. Todo o processo envolve criatividade para se expressar com palavras que terão coerência, harmonia, senso crítico, poesia e, principalmente, deverá ter um bom vocabulário. Dedicar-se a escrever leva ao escritor estar em constante atualização de suas ideias e conceitos. Exige também plena atenção no texto que irá compartilhar com os leitores. Este deverá ter uma persistência eterna para encontrar o caminho da escrita e, consequentemente, conquistar o sucesso. O escritor permite que seus leitores viajem em suas asas. Com a sua habilidade, torna-se agente transformador do pensamento, ajudando-o a formar a consciência crítica que transforma padrões. Em toda a sua jornada, muito amor é compartilhado. Quem lê um livro ganha uma vida com o envolvimento e o carinho de quem o escreveu. É isso. Muito bom, Eliane, muito boa síntese. Obrigada. Podes baixar a tua mãozinha para depois levantar novamente, então, por favor? É só tocar na mãozinha que ela apaga, tá? E agora, então, na sequência, tá a Sueli.
O microfone, Sueli, por favor. Ok, obrigada, Bernadette. Eu vou ler uma crônica, é da minha autoria, ela está fazendo parte de uma antologia da Empório Inventivo, que o livro vai ser até publicado agora em agosto, acho que no dia 13, parece. É a 10ª antologia que eu faço parte. Então, presente de outono. Desculpe. Oi? Só para citar, né, que a Sueli, ela mora na Bahia, qual que é a cidade mesmo? Itabela, extremo Itabela. sul da Bahia. É próxima a Porto Seguro. E ela tem uma sala de leitura com adolescentes, um trabalho muito bonito. Então, a palavra é sua, Sueli. Obrigada, Bernadette. Presente de outono. Era uma manhã de céu azul intenso. Eu tomava o café da manhã observando o ir e vir dos pássaros que visitavam o pé de amoras repleto de frutos no nosso quintal. Havia muita beleza naquela cena. O chão parecia-se com um tapete amarelo que roubara o esplendor do sol poente. Estávamos em pleno outono. Em meio a esse encantamento, eis que meus olhos quase saltam das órbitas ao vislumbrar um ilustre e raro visitante. Nada mais, nada menos que um tucano, uma lindeza. O que mais me chamou a atenção naquela ave foi o enorme bico de tom alaranjado, contrastando com o papo de plumagem branca e a penugem preta do restante do corpo. A princípio, senti-me motivada a registrar aquela linda presença com fotografias, mas reconhecendo minhas limitadas habilidades para essa arte, preferi continuar contemplando à distância sua rara beleza, deixando-o degustar com prazer minhas amoras sem ser interrompido. Isso era o mínimo que eu poderia fazer para agradecer a Deus. Afinal, não é todo dia que se recebe uma visita tão inusitada. Foi um momento muito propício para uma reflexão sobre o outono. A começar pela lição que as árvores nos transmitem ao deixarem cair sem apego as folhas amarelas que já cumpriram o papel ao qual foram destinadas. Agora, o momento é de transformação. Primeiro, encantam os olhos sensíveis daqueles que conseguem perceber a beleza do tapete natural que elas compõem. Finalmente, quando a chuva e o frio chegam, irão se decompor, tornando-se adubo natural para alimentar a mãe terra. Mais uma vez, voltei minha atenção para o bicudo, e a surpresa foi maior ainda, pois a beleza agora era dupla. Sua companheira acabara de encontrá-lo, e os dois trocavam carinhos no galho da amoreira. Eles são aves monogâmicas, por isso estão sempre juntos. E ali estava eu, contemplando aquela cena de amor. Desfrutei o máximo que pude do raro momento, sem coragem de levantar-me da cadeira para não assustá-los. Após saciarem a fome, bicando as frutas com muito prazer, assim como chegaram, partiram, agora voando juntos. Eu permaneci ali, muda diante da beleza daquele presente de outono, que não era meu fisicamente. Era preciso deixá-los ir livremente, afinal, eu já os tinha gravados na memória e no coração. Essa cena aconteceu no meu quintal, no outono, dia 20 de março de 2022. Claro que há um pouco de fantasia, que a literatura pede, mas a cena foi real. Aconteceu de fato. Aí eu registrei e depois escrevi o texto. Muito bom. Muito obrigada, Sueli. Obrigada a você pela oportunidade. Vou pedir para você tirar a mãozinha, então, para a gente ver agora a sequência. Quem está na sequência é a Marilene. Muito poético. Boa noite a todos. Como é inverno, eu havia separado uma crônica sobre uma historieta também vivenciada por mim com 16 anos, que eu era vendedora. Mas como o texto é um pouco longo, eu já troquei, como nós estamos com vários na sala, então eu vou ler um poema que é Mãe e Escritora, né, que é também de minha autoria. Mãe e Escritora. Onde estás?
onde irás? Quando virás? Quando ficarás? O que dirás? Como farás? De quem lembrarás? O que registrarás? O que buscarás? Quem atenderás? Quando voltarás? E até quando sonharás? O filho chama, clama, ama. O trabalho enriquece, enaltece, enobrece. A leitura cria, amplia, brilha. A escrita anuncia, denuncia, evidencia. Teu caráter, tua fibra, tua essência. É isso. Obrigada, que lindo. Tempo eu leio a crônica. Isso. Qualquer coisa a gente faz o rodízio aí de novo. Tá. Então, deixa eu ver quem que está agora. Deixa eu ver. É Salomé. Mel. Boa noite, pessoal da poesia. Como é bom estar aqui com vocês nesse sarau. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu vou ler um soneto do meu livro de sonetos, Carícias do Tempo, que se chama Nascente de Prosa e Verso. Como desce a nascente lá na serra, água interna busca a luz solar. Não, água interna que busca a luz solar. Seu caminho ela faz por sobre a terra, saciando o que vive e quer pulsar. Quem escreve traz bênção que descerra, abre a fonte onde corre o verbo amar. No final se faz mar e ali a ferra, como as ondas na areia do encantar. Sei que às vezes é lágrima encantada, ou gotinhas de paz que em tudo aflora, entre os sonhos que vêm na madrugada. Do escritor vai jorrando verso e prosa, como jorra a nascente abençoada, dando as mãos para a luz mais poderosa. É isso, muito obrigada. Obrigada, Salomé, obrigada pela presença. Né? Você é uma exímia aí, escritora tanto de cordel, né, com vários prêmios, e também de sonetos, né? É nossa grande sonetista aí. Antônia, então, nada, imagina. Então, vou pedir para você tirar a mãozinha dali, né, desclicar, e aí agora, então, a Antônia. Aê! Antônia, você? Oi, Bernadette. Eu vou ler agora. Então, eu escolhi um texto mesmo, então. eu gosto muito. Estão ouvindo? É porque tem um barulho aqui de música. Estão ouvindo? Sim. Eu só peço, Antônia, que os demais que tiverem com os microfones, deixamos desligados, porque como a gente está gravando, depois sempre fica interrompendo, assim, a pessoa quando ela está falando, né? Daqui a pouco a gente te chama, a gente te encaixa então, tá, Sônia? Tá bom, ok. Porque tem um som de música aqui, eu não sei se dá para ouvir aí. Então, é a terceira, eu participo dessa antologia todo ano, já é o terceiro, ano passado eu participei do terceiro, esse aqui é o segundo. E aí eu escolhi esse texto que eu escrevi, porque eu gosto muito dele. E, geralmente, quando a gente envia um texto para a antologia, ele pede uma frase, e a minha frase é a seguinte: a poesia é um canto na paisagem da aurora. E o título é Poesia Aquarelada no Coração. Eu pinto com a aquarela da minha infância as mais belas melodias. Eu trilho as minhas garatujas poéticas nos caminhos da poesia. Eu canto na paisagem da minha aurora a harmonia da paz. Eu respiro o alecrim e o jasmim em forma de primavera. Eu voo nas asas da imaginação, seguindo as bolhas de sabão. Eu brilho em cada canto e em cada ponto de um céu estrelado. Eu pingo gotas grossas, aromas de capim, terra molhada.
Eu rego com a nuvem branca as flores da vida. Eu rascunho a minha natureza poética com os martírios do amor. Eu pincelo a mãe natureza com a dança da borboleta. Eu acordo a alegria, a saudade, as memórias que dormem em minha alma. Eu escuto o silêncio que adoça a voz da felicidade. Eu ouço o som das imagens, das palavras, da vida, da infância. Eu sigo passos aquarelados de poesia. Eu pinto com aquarela verde o aroma da esperança. E eu pinto com a mesma aquarela as lembranças dos mais belos dias. Eu escrevo um bilhete em suaves movimentos de gratidão. Tinha uma poesia no caminho. No caminho tinha uma poesia. A homenagem era para... Gente, olha, esqueci agora. A homenagem era para Carlos Drummond, e o tema era Tinha uma poesia no meio do caminho. Aí eu escrevi esse poema e mandei. Obrigada, pessoal. Se der tempo, eu ainda leio o outro. Obrigada, Antônia. Antônia participa também, né, da biblioterapia e também em várias outras antologias, né? Só para vocês se situarem, então, né, porque aqui, com as mãozinhas levantadas, nós temos a próxima, a Elô, depois o Iratã, depois, deixa eu ver quem está aqui em quarto, peraí, a Simone, a Asta, a Odila. Aí, depois da Odila, eu vou deixar a Sônia, que ela teve um probleminha ali, né, que teve que resolver. Então, depois da Odila é a Sônia, tá? E aí a gente segue aí as mãozinhas levantadas, tá bom? Então, agora, Elô, é com você. Boa noite. Tá dando para me escutar bem? Eu vou ler uma poesia do Olavo Bilac. O nome da poesia é A um Poeta. Longe do estéreo turbilhão da rua, Benedito escreve no aconchego do claustro da paciência e no sossego. Trabalha e teima, e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Feliz Dia do Poeta, do escritor, né? A todos vocês. Parabéns, Heloísa. Você declama muito bem. Lindo poema. Eu só vou pedir para você, então, desclicar a mãozinha ali, por favor, e vou passar a palavra, então, para o Iratã. Boa noite a todos que se encontram na plataforma. Queria aqui agradecer o convite, Bernadette, que você fez essa tarde aí, e é um prazer estar com vocês aqui socializando nesse Dia do Escritor. Eu vou fazer a leitura aqui de um soneto. O nome dele é Perfume do Tempo. Ele tem asas como beija-flor, fagueiro e veloz, sinto e não o vejo, é cometa no céu, luz e lampejo, perfume em brasa, tal fogo em ardor. Ele chega pairando, onda e labor, suga a essência da rosa com seu pejo, depois se afasta enquanto aqui pelejo, perfume de sol, nuvem e rigor. Pousa o tempo vivaz, brisa a insistir, mostra o caminho em curvas a se impor, perfume de mar, medo a persistir. Rega-me o tempo como água na flor, quer que eu floresça por onde existir, espargindo perfume, paz e amor. Esse soneto, Perfume do Tempo, é da escritora brasileira
a única que lançou um livro de soneto, é catarinense, lançou Carícias do Tempo, se encontra na plataforma, e é Salomé Pires, a nossa Mel, que tomou posse dia 16 agora de 7 na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, como a segunda catarinense, e também faz parte da Academia Brasileira de Sonetista, que só tem 16 sonetistas e algumas cadeiras vagas. A nossa Mel é a primeira mulher no Brasil a lançar um livro unicamente de sonetos. É a ela que eu dedico esse poema hoje, no Dia do Escritor, por reconhecer a grandeza dessa mulher que partilha essa literatura no solo catarinense e enriquece muito o nosso fazer literário. Um forte abraço a todos e um beijo, Mel. Parabéns, Iratã. Obrigada, Iratã, né? Linda homenagem à Mel, merecida homenagem, né? Realmente uma maravilhosa sonetista que nos ensina muito. Obrigada. Deixa eu ver quem está agora. Na próxima, Simone, depois a Asta, tá? Oi, amigos, boa noite. Feliz Dia do Escritor a todos. É uma alegria estar com vocês, ver esses rostinhos. Cansada, acabei de chegar de um trabalho em prol dos direitos da mulher. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Eu ia declamar uma poesia que vocês já conhecem, já me ouviram declamar várias vezes, Empoderamento de Mulher, que eu gosto muito, né? Mas eu, rapidinho, fiz aqui com a ajuda do ChatGPT uma poesia para falar de vocês. Vamos ver se ficou boa, né? Fiz rapidinho e vamos ver se vocês vão gostar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Então tá. Celebração dos escritos vivos. Para Bernadette e todos os escritores nessa live do Dia do Escritor. Que honra, que festa, que luz a brilhar. Num dia tão nobre, viemos aqui celebrar. Palavras que dançam em verso e prosa, florescem na tela, qual rima formosa. Bernadette querida, com alma tão nobre, preside com graça, sem nunca ser soberba, com mãos de cuidado, conduz a missão de unir corações pela inspiração. E o Reinaldo? Reinaldo, advogado, do verbo afiado, com leis e letras bem entrelaçado, justiça e poesia em rara fusão. Seu verbo é a espada, mas tem coração. E a Odila amiga de notas e do mar, italiana de alma, vem nos encantar, com charme e com doçura, sua voz nos conduz, com um canto antigo, sob o céu azul de luz. E a Asta artista dos traços e da emoção, transforma silêncio em pura emoção, em pura canção, com cores e forma, e a alma traduz, e em cada obra ela revela uma luz. O Mel e a Iratã, casal que escreve essa dupla melodia, poetas do amor, da noite e do dia, e em cada estrofe um lago sutil, de amor e palavra, num verso gentil. E a Rosângela, mestra, saber encantado, e ensina com alma um olhar iluminado, amiga querida do saber um farol, poetisa do verbo, da mente, do sol. E a Silvana, guerreira de São João do Itaperiú, professora incansável, com coragem e brio, sua voz ecoa, firme e tenaz, por um mundo mais justo, mais belo, mais capaz. E a Sônia, nossa jornalista, escritora também, conta o que é a vida e o que vai e o que vem, com tinta e papel, e ela escreve a verdade e planta a esperança com sinceridade.
E a Marilene de Tubarão, poeta de brilho tão raro, seu verso é afeto, é brisa, é amparo, professora das letras e da emoção, encanta com arte, razão e paixão. E todos os outros amigos, estrelas presentes, escritores e almas assim tão eloquentes, ergamos a taça e brindemos com flor nesse dia sagrado do nosso bravo escritor, pois cada palavra que nasce de nós é ponte, é abraço, é canção em voz. Sigamos unidos, muito unidos, criando com fé um mundo mais belo na força da ré. Beijo, amigos. Estou muito feliz hoje. Um beijão a todos. Obrigado! Que lindo! Obrigado, Parabéns! Simone. Obrigado, Simone. Obrigada, Bernadette. Obrigada, Simone. Obrigada. Com certeza que o evento foi um sucesso, né? E para os que não Obrigada, sabem, Simone. a Simone também distribuiu o nosso informativo lá para os participantes do evento. É um evento que é ligado à Prefeitura de Joinville, e eu tenho certeza que foi um sucesso. Muito obrigada também por divulgar a associação no evento, tá? Eu vou compartilhar aqui que a nossa presidente do Conselho da Mulher mandou um abraço para todos, em especial para a Bernadette, agradeceu muito a Bernadette, agradeceu em público ontem, e foi bem bacana. Foram 159 mulheres inscritas, e olha, gente, acho que estavam todas. Hoje já não tinham todas, mas ontem estava um timão de mulheres. Beijo. Obrigada. Obrigado, bem. Agora vamos ver não, desculpa, a Asta. Deixa eu ver quem aqui na sequência. Simone, só tira então a tua mãozinha, então é a Asta. Asta, Olá. e depois Odila, daí a gente abre com a Sônia e na sequência Silvana, tá bom, Silvana? Asta. A todos, amigos, escritores, estou muito honrada de participar desse grupo e agradeço muito sempre a Bernadette, que com tanto empenho conduz a nossa associação. Em primeiro lugar, eu vou convidá-los a quem estiver indo ou estando em Florianópolis, que visite a minha exposição Terra Berço, na Fundação Municipal, aliás, Galeria Municipal Pedro Paulo Vichetti, fica na Praça 15, bem no centro de Florianópolis. Ficarei muito honrada com a visita de vocês. E vou recitar aqui uma poesia que fiz sentada na minha cozinha, olhando pela janela e vi Colar de Orvalho. A noite deixou sua bênção em forma de colar de orvalho. Nos beirais a filtrar e expandir a luz, nas copas forma coroas de brilhos. Natureza viva em cor e movimento, beleza que alimenta o espírito. Antenas do olhar a captar o belo, ápice de momentos efêmeros. Passos lentos, aromas perfumados, exalam em ondas o mistério das flores. Luz entre as folhas, contrastes da cor. Na contemplação, meu pensamento divaga, em quantos caminhos percorri. Sou fruto de muitas eras. Isso. Obrigada. Eu estava ouvindo você e vendo a tua exposição também, né? Porque a Asta tem essa coisa, né, de juntar as artes visuais com a escrita dela, muito bonito. Acho até que tem dado algumas inspirações também, né, Asta? Sim, é uma dinâmica, digamos assim, que se alimenta reciprocamente. E eu tenho usufruído dessa convivência com os escritores, porque me força também a ficar atenta à parte da literatura, aos conceitos e tudo mais que eu aplico no desenho conceitual, que é o que onde eu trabalho, assim, nessa questão.
dos conceitos filosóficos também. E, a partir disso, tenho o meu desenho de traço livre. Essa é a minha proposta. Muito bom. Muito obrigada, Asta. Se você clicando ali para tirar a sua mãozinha. Então, agora eu vou passar para a Odila. Se eu consigo tirar. Então, boa noite para vocês, porque e parabéns para nós, né? Somos escritores. Eu vou escrever, eu tenho 2 textos, eu tenho velhos amigos do Montenegro, mas eu escolhi um que eu tirei do meu livro, que eu tenho um livro, mas não são publicados. Do livro Grito de Liberdade, que fala do escritor, né? E então tirei um trechinho e transformei ele lá. Então, duvido as palavras sobre escritura. O meu mundo é pequeno demais pelos meus sonhos. Lá fora há um vasto universo ainda a ser descoberto. Fui menina pobre de conhecimento e rica de sonhos. Foi o contato com os livros que despertou em mim a consciência de que os sonhos podem ser realizados. As primeiras leituras foram as capas de gravuras, e ao começar a decifrar palavras, me apaixonei pelas descobertas e me tornei uma leitora assídua. Sonhos e desejos ganham vida e forma na imaginação. E já não estão só na imaginação. Estão nos lugares que conheço e participo. Descubro caminhos, depois novos caminhos, que me levam a outros caminhos. Descubro horizontes e, além do horizonte, outros horizontes, porque são infinitos. Meu mundo vai deixando de ser pequeno. A cada leitura e viagem, janelas do conhecimento se abrem. Gosto de escrever e assim me transformei. O gosto de escrever me transformou em escritora. É um prazer enorme dar vida às palavras silenciadas. Dou a elas o grito de liberdade. Essa é a escritora. Obrigada por poder participar e partilhar com vocês. Obrigada, Odila. Obrigada pela sua presença. Sempre profunda a tua escrita. Deixa eu ver agora, então, depois da Odila, então, a Sônia. Então, passa a palavra para a Sônia e depois a Silvana. Então, eu escolhi aqui dois textos. O Sim da Poesia, da Regina Carvalho. Da dor do amor. É preciso saber do amor, generoso que se sente morrer, mas que diz, vai, e se maldiz nas noites ao desfiar as contas da solidão, que se sente morrer, que se maldiz, mas que diz, vai. E o outro é Conselho. Conselho para Isolde. Ah, pobre coração inquieto, deixa-te descansar em paz. Novela das 8, aperitivo no frangos, e depois basta a noitada na Lambaterri. Eu achei interessante. Obrigada. Dois textos, dois poemas concisos, né? Mostra a capa do livro, Sônia, por favor. Tá na capa? Tem capa? Sim. Ah, olha, que interessante. Eu acredito que cada período da gente, a gente sente cada fase da vida da gente, a gente sente uma atração por um determinado tipo de texto. E esse me tocou bastante, então eu resolvi compartilhar nesse dia.
Obrigada. Muito bom. Então, agora, Silvana, por favor. Boa noite a todos novamente. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão especial, Dia do Escritor. Dia de todos nós. Quero cumprimentar em especial a Salomé Pires e o Iratã Curvelo, meus professores de cordel. E agora eu vou apresentar para vocês um poema que eu fiz para um concurso de Águas Mornas. Eu não sei se foi primeiro, segundo lugar, não sei se a Mel está no grupo ainda, está na plataforma ainda, Primeiro lugar. Primeiro lugar. Arte e Movimento. Eu participei com um conto e o conto recebeu menção honrosa. E o poema foi em primeiro lugar. Obrigada, Mel. Então, o poema era contra a segregação social, racismo, enfim, preconceito social. Arte e movimento. A expressão da arte elimina a distância e pode ser encontrada na memória do tempo, feito labirinto, na obra e na vida real. No seu mundo, dilemas de épocas afetam as coisas no silêncio lacônico do vento. O conceito da palavra arte sobre a pele incendeia desigualdade e invisibilidade social e seu papel na vida é a luta contra o racismo. Erra quem não sopra e respira o sentido da identidade étnica, negritude e segregação. Arte é metamorfose e estrela anônima, de brilho breve e intenso, porque nenhuma nuvem é eterna na lâmina dos vendavais. No universo de travestis e transformistas, os gritos vivos revelam seus desconcertos. A arte só pode ser vista no eu lírico da poesia, que está escondida na sensação do arrepio surdo do quiprocó de palavras pulsantes. Nascemos para exceder os limites do ponto final das travessias passíveis de essência. Obrigada a todos. Silvana, parabéns, né, pelo poema, pela classificação. Silvana também recentemente ganhou o primeiro lugar, agora não me lembro de qual, o BT, numa trova, né? E vários aqui fazem parte também, né, das oficinas aí da Salomé, da Academia de Cordel, e isso tudo é um exercício, né? Um exercício de escrita, e para que a gente vá aprimorando o nosso texto, a nossa escrita. Sim. Agora, hoje eu publiquei, só um minutinho, hoje eu publiquei um cordel no grupo da associação. Então, hoje eu falei, vou ler algo diferente, né? O cordel já publiquei lá. E Silvana também é uma sonetista, tá, Bernadette? Está no caminho aí para uma sonetista catarinense aí de peso que está vindo aí. Esse concurso aí que ela tirou em primeiro lugar em poesia livre, o Iratã tirou em primeiro lugar em soneto. Estava o Hélio Cabral como jurado, o Coronel Roberto, o Zanon, né, pessoas de fora, assim, tinha uma equipe grande. E os dois tiraram em primeiro lugar, um no soneto e o outro em poesia livre. Muito bom, muito bom. E a gente sabe, né, que o soneto ele tem toda a métrica, não é tão simples fazer, né? Tem que ter todo um estudo mesmo e exercício, né? Tudo, a escrita é exercício também, né? É inspiração, sim, mas é exercício acima de tudo também, né? Quero passar. Dificuldade. Silvana, pode baixar a mãozinha para eu ver quem que é o próximo agora? Acho que é o Romualdo. Deixa eu ver ali. Romualdo, então você. Olá, então, novamente, boa noite. Estão conseguindo ouvir bem? Ok. Como foi falado, né, sobre o escritor, enfim, mas uma coisa interessante do escritor é que o escritor sonha, né? O escritor é um sonhador. Muita coisa, muito texto vem do sonho, vem daquilo que a gente enxerga além do estar acordado, né? E
Então, com base nessa questão do sonho, eu escolhi um poema de uma poeta do Paraná. Ela nasceu em União da Vitória, divisa com Porto União, de Santa Catarina, que é o estado do Paraná, em 1912, no mesmo ano em que foi fundado o Centro de Letras do Paraná. E ela já, com 12 anos, ela já publicou os primeiros textos dela, aos 16 anos, já teve publicações, enfim, teve uma vida voltada a isso, voltada à poesia, à escrita, também foi professora, e faleceu em 2004, em fevereiro de 2004, na cidade de Curitiba, na qual deixou um legado muito grande da escrita. Estou falando de Helena Collodi. E eu escolhi de Helena Collodi a poesia Sonhar. Sonhar é transportar-se em asas de ouro e aço aos páramos azuis da luz e da harmonia. É ambicionar o céu, é dominar o espaço num voo poderoso e audaz da fantasia. Fugir ao mundo vil, tão vil que sem cansaço engana e menospreza, e zomba e calunia. Encastelar-se, enfim, no deslumbrante passo de um sonho puro e bom de luz e de alegria. É ver no lago um mar, nas nuvens um castelo, na luz de um pirilampo um sol pequeno e belo. É alçar constantemente o olhar ao céu profundo. Sonhar é ter um grande ideal na inglória lida, tão grande que não cabe inteiro na vida, tão puro que não vive em plagas deste mundo. Helena Collodi. Obrigada, Romualdo. Helena é uma poetisa referência, né, no Paraná. E quem não conhece, ela também tem trovas, tem sonetos, vale a pena. Tem a haikais, né? Ela fazia muitos haikais. Então, ela, de fato, é referência. Obrigada. Valério Matos. Ô, Bernadette, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu só não falei do Romualdo na poesia porque eu não tinha visto ele. Senão eu também tinha falado desse casal aí. É que na tela eu só vejo 8 pessoas e os outros participantes eu não vejo. Daí eu só vi ele agora quando ele declamou. Um abraço, Romualdo. Não, mas o teu poema foi direcionado a todos, né? Sim, sim. Só para dar uma dica para vocês, eu não sei no celular, porque eu não costumo fazer as lives no celular, mas aqui no computador tem reticências em pé, eu falo assim, reticências em pé, 3 pontinhos, e ali, nessas reticências em pé, se vocês forem na... Como é que é o nome ali? Acho que é mosaico, alguma coisa assim, e embaixo tem uma tirinha. Então, dá para ir até 45 pessoas na tela, pelo menos no computador, sabe? Layout, tá? Se vocês forem no layout, dá para ir até... Não sei se o celular é a mesma coisa, tá? Não tem, né? Porque acho que a tela é mais... Celular, não. Mas na tela a gente consegue abrir para enxergar todo mundo, tá? Então, Valério, por favor, você, fica à vontade. Bem-vindo. Oi, boa noite a todos. Quero contribuir com essa noite do Dia do Escritor, já parabenizando todos, né, pelo esse nosso dia. E eu estou lendo aqui as Comédias da Vida Privada, do Luiz Fernando Veríssimo, e peguei um textozinho que me lembrou hoje, quando eu estava tentando escrever e estava sem ideia. Estava numa crise de escrita. Então ele diz assim, ó, essa é só para escritores. Quando a mulher do escritor entrou no escritório, encontrou o marido satisfeito. Acabo de bater o ponto final do meu livro, disse ele.
Que maravilha, disse a mulher. Mas depois ficou intrigada. Você não disse que não estava conseguindo escrever? Disse. Não disse que estava bloqueado, agoniado? É. E, de repente, escreveu tudo de um jato? Não, não. Ainda não escrevi o livro, mas o ponto final já está ali. Adoro o bom humor do Luiz Fernando Veríssimo. De fato, eu também gosto muito. As crônicas dele sempre são hilárias. Muito bom. Agora, a Eliane levantou a mão de novo. Aproveitando o gancho que o Valério deixou, falando na sua crise de escrita, eu selecionei uma poesia que eu escrevi já há algum tempo, que fala justamente desse tema, mas eu me voltei mais, no caso, para a poesia no texto, mas ela é abrangente, ela acaba pegando todo tipo de escrita. Chama-se A Dor e o Poeta. A dor do poeta é a dor mais direta, é a dor mais deserta, que está sempre certa. É dor que golpeia com arte, arde o peito e chora a alma daquele que pela poesia morre. É como frio e calor, é como dor de amor, que todo poeta sente, mas não sabe por quê. A dor do poeta é ruim de entender, é dor vitória, é dor história, que, se não me falha a memória, é chama acesa que perpetua bem no seio da emoção, no fundo do coração. Obrigada, Eliane. Essa também cabe bem para o Dia do Escritor. Deixa eu ver se tem mais. A Antônia? Então, esse livro aqui dos ressignificados, ele escreve no formato de... Gente, hoje eu estou com a mente assim, esquecida. Ele escreve no formato de dicionários, e a gente usa muito na biblioterapia. Eu escolhi aqui que ele dá um significado muito grande, que tem tudo a ver com a gente, que não é fácil às vezes, né? Assim, eu falo por mim, às vezes a gente está muito acompanhada com muita coisa, e a gente precisa terminar um trabalho, fica angustiada quando não sai muita coisa. E aí faz parte da nossa vida, né? Se chama inspiração. É uma nuvem dourada, carregada de boas ideias. É chuva de vontades que chega do nada e faz a gente querer sair do automático e criar. É o que faz grandes ideias navegarem os 7 mares. É aquilo que tira do papel uma música nova e transforma numa pilha de rascunhos, um best-seller. Cuidado para não se tornar dependente demais. Ela nem sempre aparece, e a gente precisa aprender a viver sem ela. É respirar sonhos em meio à poluição de desânimos diários. Então, essa palavra inspiração, ele vai trazendo essa carga poética e dando significado e ressignificando dentro da nossa vida. E aí, quando a gente não tem ela perto e dentro de nós, é uma angústia grande. A Bernadette sabe, né, Bernadette? Jesus, graças a Deus consegui destravar essa angústia. Mas essa é muito linda, a Celi conhece, a gente sempre usa. Já fazia um tempão que eu queria comprar, eu comprei tem uns 2 meses. Mas eu é o nosso queridinho, né, Antônia?
Muito bom, gente. Obrigada. Essa inspiração eu dedico a cada um de vocês. Feliz dia do escritor. Eu digo para a Bernadette que não é fácil escrever. Não é fácil querer ser escritor. E o Romualdo leu aí sobre sonhos, né? Que também fala sobre sonhos. Não vou ler para não tomar o tempo dos demais. Mas, gente, não é fácil, não. A gente quer escrever, quer colocar no mercado, mas assim, por prazer próprio, né? Porque não é fácil, é difícil, mas é bom. Obrigada, Antônia, muito bom. A gente já tinha comentado sobre esse livro, eu achei bem interessante também. Eliane, só baixa a sua mãozinha, por favor. Agora, então, é Reinoldo. Não, é que eu tenho mais uma coisinha para dizer. O Reinoldo vai te dar a palavra, então, depois é ele, depois é a Sueli. Tá bom. Coisinha é rápida, Eliane? É uma frase só. Então, pode falar. É assim, ó. Eu ouvindo um vídeo no Facebook, eu vi uma palestrinha de uma pessoa comentando a força, falando sobre a bailarina, que a expressão da bailarina é que o seu trabalho é encontrar a leveza na força, e o poeta é encontrar a leveza na força poética. Então, nesse momento, eles se encontram, a bailarina e o poeta. É isso. Entende? Quis dizer que a bailarina procura fazer força com muita leveza, e o poeta, como escreve normalmente com leveza, ele tem que ter a força poética para que o seu poema tenha um efeito esperado, entendeu? É isso. Muito bom, até porque nós estamos no Festival de Dança, essa tua nova... Foi justamente isso. Reinoldo, então. Eu ia ler um texto e acabei escolhendo outro, que eu acho que ela é uma lição de vida. O Walt Whitman é o poeta de versos livres, que eu gosto muito. Então, muitas pessoas já ouviram falar no Carpe Diem, e eu vou ler aqui. Eu acho muito importante quando diz assim: aproveita o dia. Não deixes que termine sem teres crescido um pouco, sem teres sido feliz, sem teres alimentado teus sonhos. Não te deixes vencer pelo desalento. Não permitas que alguém te negue o direito de expressar-te, que é quase um dever. Não abandones tua ânsia de fazer da tua vida algo extraordinário. Não deixes de crer que as palavras e as poesias, sim, podem mudar o mundo, porque passe o que passar, nossa essência continuará intacta. Somos seres humanos cheios de paixão. A vida é deserto e oásis. Nos derruba, nos lastima, nos ensina, nos converte em protagonistas de nossa própria história. Ainda que o vento sopre contra, a poderosa obra continua, tu podes trocar uma estrofe. Não deixes nunca de sonhar, porque só nos sonhos pode ser livre o homem. Não caia no pior dos erros, que é o silêncio. A maioria vive num silêncio espantoso. Não te resignes e nem fujas. Valorize a beleza das coisas simples. Se pode fazer poesia bela sobre as pequenas coisas. Não atraiçoes tuas crenças. Todos necessitamos de aceitação, mas não podemos remar contra nós mesmos. Isso transforma a vida em um inferno. Desfruta o pânico que provoca ter a vida toda adiante. Procure vivê-la intensamente, sem mediocridade. Pensa que em ti está o futuro e encara a tarefa com orgulho e sem medo. Aprendes com quem pode ensinar-te as experiências daqueles que nos precederam. Não permitas que a vida se passe sem teres vivido. Walt Whitman. Muito bacana, Reinoldo.
Que pena, Reinaldo, que eu não consegui ouvir. Mas deu para ouvir, eu ouvi. Alguém não ouviu? Porque eu também ficou o som com ruídos. E aqui ainda tem um som do lado, é complicado. Ah, depois Reinaldo, manda o texto depois. Se puder compartilhar lá no grupo. Obrigada. Então, vou passar agora a palavra para a Sueli, por favor. Eu quero prestar uma homenagem a Antônia e Cristina, que não pôde estar presente, com um poema que, num sarau como esse, foi em 2023, não foi, Antônia? Que elas organizaram através do grupo Bibliocênio. Nós recitamos poemas nossos, o grupo da biblioterapia, e esses poemas foram transformados num livro que elas nos ofereceram, Jardim da Esperança. Eu acho que foi até, não sei se foi a manuscrito. Foi parceria da Bernadette, foi pela manuscrito, e Bernadette foi pela manuscritos. Então, esse poema meu está nesse livro. Eu vou recitar, homenageando a escritora Antônia e também a Cristina, que também escreve muito bem. Faça homenagem para a Bernadette, que ela nos deu um apoio muito grande, viu? Então, a homenagem é para todos os escritores que aqui estão, e também para a Bernadette, que foi a pessoa que, né, cuidou do livro. Muito lindo, por sinal, Jardim da Esperança. Então, está esse poema meu no livro. Mas, afinal, o que é o amor? No mundo onde os sentimentos tornam-se cada vez mais líquidos e escorrem pelo ralo, na velocidade dos pensamentos, creio que o amor é feito de pequenos gestos e ações, de doces momentos. O amor é a sementinha que cresce no ventre materno, é seiva que jorra do peito da mãe. É a mão que ampara os tropeços do pequeno aprendiz. É o texto que alimenta a alma sedenta, que nem sabe por que é infeliz. É o ombro, é o colo amigo que ampara no sofrimento, o ouvido que escuta os lamentos, sem julgar nem perguntar. É a mão abençoada que prepara o alimento, apenas para dar prazer e sustento. É uma noite acordada ao lado de quem sofre. É a rega de uma plantinha pelo prazer de vê-la crescer. É perdoar aqueles que sequer sabem pedir perdão. É defender a injustiça, não deixar apedrejar, mesmo que seja pessoa desconhecida. É saciar a fome e a sede do irmão que carece. É acolher num abraço o que chora e padece. É proteger a mãe natureza em toda e qualquer situação, para que as suas sementes espalhem-se, germinem e floresçam, trazendo bem a todos os corações. Afinal, amar é perpetuar a vida, cuidando do outro e se doando, como Jesus fez por nós. Obrigada, Sueli, obrigada pela homenagem. Eu que agradeço pela oportunidade. E, de fato, o livro ficou muito bonito, e acho que agora, depois a gente deixa a palavra aberta, mas aproveitando também esse gancho aí dos livros, dizer a vocês que o escritor, qual que é a ferramenta do escritor, né? Claro, é a escrita em primeiro lugar, mas no final do percurso é o livro. Eu gosto muito do Humberto Eco, e numa das feiras do livro, eu achei esse livro aqui. Esse livro do Humberto Eco chama Memória Vegetal e Outros Escritos sobre Bibliofilia. Eu não sei se vocês sabem, mas o Humberto Eco, ele era um colecionador de livros. A biblioteca dele tinha mais de 50 mil volumes de livros antiquíssimos, né? E aqui eu só já risquei várias partes do livro, mas eu queria ler 3 trechinhos que eu acho que tem tudo a ver também com esse dia de hoje, porque o nosso trabalho, a finalização do nosso trabalho, ele chega na mão do leitor pelo livro, né? Então, o Eco fala o seguinte:
os velhos que articulam a linguagem para consignar a cada um as experiências dos que os tinham precedido, representavam ainda, em seu nível mais evoluído, a memória orgânica, aquela registrada e administrada pelo nosso cérebro. Mas com a invenção da escrita, assistimos ao nascimento de uma memória mineral. Digo mineral porque os primeiros signos foram gravados em tabuinhas de argila ou esculpidos sobre pedra, porque faz parte da memória mineral também a arquitetura, visto que das pirâmides egípcias, as catedrais góticas, o templo era também um registro de números sacros, de cálculos matemáticos, e por intermédio de suas imagens ou de suas pinturas, transmitia histórias, ensinamentos morais, em suma, constituía, como já foi dito, uma enciclopédia em pedra. Daí, mais adiante, ele fala o seguinte: diante do livro, em contraposição, procuramos uma pessoa, um modo individual de ver as coisas. Não procuramos apenas decifrar, mas também interpretar um pensamento, uma intenção. Em busca de uma intenção, interroga-se um texto, do qual se podem até fazer leituras diferentes. E aí, para mim, o ápice assim, do que ele fala nesse livro está resumido nesse parágrafo aqui. Como é belo um livro que foi pensado para ser tomado nas mãos até na cama, até num barco, até onde não existem tomadas elétricas, até onde e quando qualquer bateria se descarregou e suporta marcadores e cantos dobrados. E pode ser derrubado no chão ou abandonado sobre o peito ou sobre os joelhos quando a gente cai no sono. E fica no bolso e se consome, registra a intensidade, a assiduidade ou a regularidade das nossas leituras e nos recorda, se parecer muito fresco ou insonso, que ainda não o lemos. Então, eu penso que o nosso trabalho, ele vai para um instrumento muito importante, que é o livro, né? E nessas palavras do Eco, eu me encontrei muito, assim, nessa questão do livro, né? Porque quando a gente fala de poesia também, cada poesia, cada texto, cada história, ela se reescreve na leitura, nas mãos, melhor dizendo, do leitor. Então, também uma homenagem aqui que eu faço a esse grande escritor, Humberto Eco, que nos deixou esse legado aí de inspiração e amor pelos livros. Então, eu deixo a palavra aberta, se alguém quiser ainda falar. Eu quero falar um pouquinho, posso? Claro. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma fala de como que eu me tornei uma leitora e uma escritora. É rapidinho. Eu morava na Serra Catarinense, no frio, no Pericó. Não sei se vocês conhecem, né? Terra do vinho. E lá tinha muitos búfalos. E a minha irmã contava muitas histórias da Bíblia, lendas, coisas assim. E quando ela contava para a gente essas histórias, eu não tinha para quem contar essas histórias. E lá não tinha livros também, nós não tínhamos livros, né? Eu peguei um livro de história na mão depois dos 7 anos de idade apenas, né? Porque fui para uma escola e uma professora me deu. Mas eu escutava aquelas histórias da Bíblia e eu reproduzia todas com folhas de laranja, com folhas das árvores, montava assim como se fosse um livro, ia tirando uma por uma, e eu contava essas histórias, não eram para as pessoas, eu contava essas histórias para os búfalos. Eles estavam do lado de lá da cerca de arame e eu sentada do lado de cá e contava. Quantas vezes que disseram que eu estava maluca se eu achava que os búfalos entendiam o que eu dizia. E eu dizia que sim, mas na verdade eu estava contando, hoje eu sei que eu contava aquelas histórias para mim,
já era um treino e alguma forma de começar nessa vida literária a partir dos 5 anos de idade. É isso que eu queria dividir com vocês. Obrigada, pessoal. Parabéns! Parabéns. Obrigada, Mel, por E além, compartilhar. e além de escritora exímia que ela é uma excelente declamadora também. Uma das melhores que eu conheço. Certamente, e decorado, né? Esse que é o mais difícil. Eu vou passar a palavra para o Reinaldo. Eu levantei a mão porque Umberto Eco, eu tenho vários livros dele também, e eu gosto dele. Ele disse uma frase que foi repetida, e é muito repetida ultimamente, a respeito da internet. Ele disse que a internet deu voz aos idiotas. Eu concordo, porque antes ela era restrita aos mentirosos e hipócritas. Então ela se estendeu também aos idiotas. Não é só exclusivo dos mentirosos e hipócritas. Por isso que eu concordo com o que ele disse. Era isso que eu queria dizer. Tem uma obra muito boa dele também, que se chama O Nome da Rosa. É muito importante para que se entenda a literatura, ler essa obra, ou assistir o filme, tem o filme também. Sim, já assisti o filme, muito bom. Ele era um exímio, né? Mas eu acredito, Reinaldo, que todo lado tem o lado bom e o lado ruim, né? E, obviamente, ele faz aqui nesse mesmo texto do livro, né, que ele fala do livro, também está fazendo uma crítica, né? Acredito aos livros digitais. Mas se não fosse a internet, nós não estaríamos aqui hoje, né, compartilhando. Eu sou fã da internet, eu sou fã. Aqui na internet, eu leio o livro na internet. Eu falei, porque antes era só dos mentirosos. Ah, sim. Entendeu? A história da Bíblia é uma grande mentira, com todo respeito a quem gosta, porque eu já comentei até aqui, a história da criação da mulher, eles escolheram os patriarcas, os homens que escreviam antigamente, porque as mulheres não escreviam, eram só os homens. Eles escolheram a segunda versão, de que a mulher foi feita da costela de Adão, quando, na verdade, tem um parágrafo anterior, um capítulo, um versículo, que diz que elas foram criadas juntos. Então, escolheram os homens, porque dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é porque ela é palavra, porque antes a escrita era algo exclusivo à elite. E que um coitadinho ia ver o livro, não, isso é coisa divina, não pode ser tocado. Aí criou-se a mentalidade que era a palavra de Deus. Toda palavra que nós temos, ouvimos, é divina. Nosso pensamento é divino. Então, ela é de Deus, sim. Só que a Bíblia foi manipulada de uma maneira que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor. Esse livro do Nome da Rosa também fala dessa questão das bibliotecas serem restritas, né, a determinada classe. Então, também tem um fato aí bastante histórico nisso, né? Mas ainda bem que hoje nós temos possibilidade de trocar, de conversar, de estarmos aqui, né? E cada um ter a sua palavra, falar dos seus poemas, ou ler outros, né? Trazer outros que gostam, né? Que nós gostamos, a menina, né, a Heloísa, que pediu licença, que estava com problema ali no celular, que estava acabando a bateria, que trouxe um poeta tão importante para nós, né, Valério, que trouxe eu digo que ele é humorista, né, um escritor humorista, mas, então, cada um traz, né, as suas histórias, as suas memórias. Eu, quando era pequena, Mel, eu participei de um concurso para declamar Navio Negreiro, que eu amo Navio Negreiro, do Castro Alves. Mas não consegui chegar até o final, porque acabei esquecendo. Mas eu acho belíssimo, um poema belíssimo, né? Então, com uma força poética muito grande, assim, e cada um de nós tem uma história, né? E relacionada, e eu acredito que é isso que nos traz aqui hoje, né, que nos traz para junto da associação, que cruzam, que nossos caminhos são cruzados por conta dessas histórias que
desde criança, nós fomos, passaram, né, pelas nossas vidas também. Então, eu agradeço a participação de todos, e mais uma vez, e mais um ano a associação comemora junto, né, aos associados o Dia do Escritor, e isso nos deixa muito felizes, e ficamos contentes aí de ter nossa sala com vocês, com quem pôde estar, né, com quem não pôde, mas a gente, nem todos podem estar no mesmo momento, né? Romualdo? Só uma curiosidade aqui, eu estou gastando uma energia mental enorme, imaginando uma menina sentada na relva, olhando para uma cerca de arame e contando história para búfalos. Parabéns, Mel. Maravilha, viu? Estou aqui tentando, sabe, construir mentalmente essa imagem que eu achei genial. Oi? Romualdo, meu querido, essa é uma história que certamente vai virar cordel logo, logo, tá? Ah, merece, merece. Muito legal. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez, eu vou passar o vídeo novamente para quem quer se ver, para quem quer conhecer os nossos associados, né? Fica aí de novo a nossa homenagem, alguns não chegaram a ver. Então, e depois a gente encerra aqui, podemos ficar mais um pouquinho, né? Eu só corto ali a gravação, tá bom? Deixa eu passar o vídeo aqui. Obrigada a todos. Até o nosso outro encontro. Beijo, beijo a todos. Obrigada, boa noite. Bom fim de semana. Boa noite, obrigada. Vou mandar uma mensagem para você. Boa noite a todos. Tá bom, pode mandar. Começou meio atrasado. Não está aparecendo para mim. Vem aqui, Mel, assiste comigo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Um convite, chega aqui o convite, dia 31, que é semana que vem, temos a sala de leitura, que será mediada pela Maria Cristina, que nós vamos falar sobre o livro O Tempo e o Vento. Mas, como ela já colocou lá no grupo, né? Leu um pouco, não leu um capítulo, não tem problema, tá? A gente vai discutir, a gente sempre aprende um pouco, a gente ouve as opiniões de outras pessoas que leram e a gente vai conhecendo um pouco do autor também, tá bom? Então, obrigada pela presença e até o próximo encontro. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Bernadette, Silvana, a todos. Obrigada, tchau.